Doutor, minha vida amorosa é um fracasso. A última vez que eu tive um encontro foi quando eu tinha 17 anos. Eu completei 26 semana passada. Você pode tentar me dizer como foi o seu último encontro? Psiu. Você sabia que na clonagem terapêutica eles usam células-tronco para... Você seriamente começou a falar sobre isso em um encontro? Eu era um adolescente burro, com zero habilidades sociais. E o que raio seria células-tronco? Eu posso te explicar, prometo, não vai se arrepender. Eu particularmente acho bem importante você conhecer sobre as células-tronco, já que elas são basicamente a base para alguns processos na ciência. Não vou explicar para você de uma maneira tão detalhada. Você provavelmente não gostaria, não é, doutor? Essas células são especiais pois podem se autorrenovar, ou seja, se dividem e se reproduzem mais células-tronco, diferente das demais células. Além de um fator muito marcante sobre elas, elas possuem a capacidade de se transformarem em vários tipos de células especializadas no corpo. E onde raio você arranja isso? Hoje em dia tem outros métodos, mas como eu sou um nerd encalhado, vou falar o mais complicado e difícil para enrolar na explicação e dificultar minha vida em 100%. Nesse processo mais antigo, um óvulo é fertilizado em laboratório, que resulta na criação de zigoto, que é a célula resultante de uma união de duas gametas. Após isso, esse zigoto começa a se dividir em 2, 4, 8 e assim por diante. Nesse estágio, as células são totipotentes, que no caso significa que cada célula pode se transformar em qualquer tipo de célula para se especializar no corpo. Antes que essas células se especializem, ao contrário do que acontece na clonagem embrionária, na clonagem terapêutica, essas células-tronco são extraídas desse embrião. Tá, então me dá um exemplo de como isso funciona na prática. Ah, mas isso é tão simples. Eu vou dar um exemplo de como a clonagem terapêutica funciona, beleza? Mas fique ligado que já existem outros métodos para fazer isso. Apenas irei usar esse, pois eu já expliquei isso antes de maneira breve. Vamos supor que um paciente com Parkinson busca por melhoras nos sintomas da sua doença. Então busca por um laboratório de biotecnologia. Nesse laboratório é extraída uma célula somática do paciente, que logo é inserida em um óvulo no qual seu núcleo foi removido. Logo, esse óvulo que carrega o DNA do paciente começa a se desenvolver como um embrião inicial. Nisso, ocorre o processo no qual foi explicado anteriormente, onde o embrião forma células-tronco e essas células são retiradas antes de se especializarem. Após isso, as células são cultivadas e induzidas a se especializarem no problema referido do paciente. Logo então, essas células cultivadas são inseridas novamente no paciente, fazendo com que seus sintomas melhorem. Entretanto, esse processo não garante cura total e permanente dessa doença. O conceito de cura pode variar dependendo da doença apresentada. Tem alguma lei que regulamenta todo esse processo aí? Sim, no artigo 5 da Lei nº 11.105 de 2005, abre aspas, é permitido para fins de pesquisa e terapia a utilização de células-tronco embrionárias obtidas por meio da técnica de clonagem terapêutica, fecha aspas. Nossa, o exemplo de doença que eu dei foi sobre Parkinson, né? Não fala mais comigo. Eu sou triste, minha vida é um fracasso eterno. Por que raios você ficou xoxa assim do nada? Esquisito. Minha namoradinha de adolescência tinha Parkinson também. Vixe. Sei lá, você quer falar pro seu terapeuta que é especificamente formado pra isso sobre o que aconteceu? A gente tinha se conhecido em uma festa que um amigo nosso em comum do ensino médio tinha dado. Eu tinha esbarrado a cabeça nela por acidente, porque por algum motivo eu tava nervoso pra caramba nesse dia. Eu fiquei pedindo desculpas pra ela por uns 2 minutos, igual um bobalhão.
Acho que na hora ela me reconheceu como um dos amigos de um cara que ela namorava. E sei lá, pra ela gostar de mim, ela tinha um gosto muito peculiar. Ai, assim eu vou chorar. Eu lembro que ela gostava quando eu ficava falando sobre as coisas científicas que eu sabia. Como ela tinha Parkinson numa idade tão jovem, eu ficava horas pesquisando sobre para tentar achar um jeito de ajudar ela com isso. Quais eram os benefícios desse processo todo aí mesmo? São coisas bem óbvias, sabe? Tipo, elas podem ser usadas para regenerar tecidos com as células tronco de doenças como Parkinson e diabetes, além de facilitar no estudo e no tratamento dessas doenças. O desenvolvimento de terapias especializadas para tratar doenças hereditárias se torna algo possível. A criação de células específicas que são geneticamente compatíveis com a do paciente é uma ótima maneira de aumentar a eficácia desses tratamentos. Além de que esse processo ajuda muito na compreensão das doenças genéticas. Mas se você pesquisou todos esses benefícios e ambos se apoiavam, então por que vocês não possuem mais Dá contato? pra dizer que a mãe dela era contra esse processo de clonagem terapêutica e não gostava da ideia de nós dois pesquisarmos isso juntos. Então foi bem fácil pra ela separar a gente. Mas por qual motivo ela era contra isso? Esse procedimento não era algo bom? O ruim é justamente isso, sabe? Eu diria que a mãe dela tinha era basicamente um dos prejuízos desse rolê inteiro, sabe? É uma questão ética, pois para obter essas células-tronco é necessário esse desenvolvimento embrionário. Além de que, obviamente, esse procedimento era muito caro e poucos tinham condição para fazer ele. Além de que, obviamente, isso teria algum risco à saúde, já que essas células clonadas podem ter mau desenvolvimento, e é óbvio, né? Nós não sabemos as consequências a longo prazo que esse procedimento pode causar. Você quer falar sobre mais alguma coisa? Ai, pode ser sobre o histórico desse negócio que eu expliquei? É a única coisa que eu lembro. Ah, eu não vejo problema. Esse processo é possível por conta de vários fatores que aconteceram ao longo do tempo, como o conceito de células-tronco, que foi descoberto quando pesquisadores notaram as peculiaridades dessa célula por volta de 1960. No ano seguinte, os cientistas canadenses James Trill e Ernest Michelson realizaram experimentos que mostravam a existência de células-tronco hematopoéticas, células que dão origem a diferentes tipos de células do sangue, em camundongos. Apenas em 1996 que o método de clonagem foi aplicado com sucesso, com o nascimento da ovelha Dolly. Esse feito foi alcançado por meio da transferência nuclear de células somáticas, onde o núcleo de uma célula da glândula mamária de uma ovelha adulta foi inserido em um óvulo enucleado. Esse processo foi um passo para o desenvolvimento da clonagem embrionária, assim como da terapêutica. Logo em 1998, o pesquisador James Thomson isolou as primeiras células-tronco embrionárias humanas a partir de blastocitos. Essas células tinham a capacidade de se diferenciar em qualquer tipo de célula do corpo, o que abriu novas possibilidades para a pesquisa médica e terapias regenerativas. Porém, isso causou algumas controvérsias éticas. O uso dessas células tronco embrionárias gerou vários debates éticos, pois eram obtidas através de embriões humanos. Por volta dos anos 2000, os cientistas começaram a explorar a aplicação desse método para criar células-tronco que poderiam ser usadas para tratar doenças. O objetivo era produzir células-tronco embrionárias geneticamente idênticas a um paciente, reduzindo o risco de rejeição. Em 2006, Shiniu Yamanaka e sua equipe descobriram que células somáticas poderiam ser reprogramadas para se tornarem células-tronco pluripotentes induzíveis. Essa descoberta permitiu que os cientistas gerassem células-tronco a partir de células adultas, evitando as questões éticas relacionadas às células-tronco embrionárias. Então, isso significava que, basicamente, era possível usar células-tronco não geradas por métodos embrionários nesse procedimento, nas quais estariam na fase Sim, adulta? sim. E elas, por exemplo, são encontradas na medula óssea. Olha, como eu acabei sentindo de você, não tem como eu trabalhar como ser terapeuta pessoal, por questões profissionais, né? Porque também a abelhinha é igual a B, e também porque a hipotenusa equivale a soma. Pera, quê? Filho, vem jantar e para de estudar. Já fazem 5 horas desde que você começou. Quê? Foi um sonho tudo isso? Mas não, ué, mas. Ué. Quer saber?